sendo eu ministro de Deus, porque eu não sou, na verdade, não procurei o Evangelho, eu não estou no Evangelho como uma forma de ganha-pão, uma forma de aparecer, ou uma forma de poder se catapultar, ser famoso ou por alguma coisa assim. Eu faço esse trabalho do Evangelho como uma prestação de serviço a um chamado que Deus me deu. Eu sou ministro de Deus. Quer você queira não, mas eu sou ministro de Deus. Eu medito nas Escrituras, ouço a voz de Deus, sigo a direção de Cristo. Tenho os meus erros, claro, eventualmente deve haver os erros que eu cometo. O Senhor sabe. E só Ele me poderá chamar naquele dia e onde eu tiver falhado, e também como alguns irmãos que também sensivelmente que escutam a voz de Deus e conhecem a Escritura poderão ter falar comigo e me convencer de alguma dos erros que eu cometo, porque eu não sou infalível. Mas, no entanto, a mensagem que eu prego, eu não encontro condenação nenhuma naquilo que são as exposições que eu faço. Seja ela quando apontam erros governativos, seja ela quando tocam em aspectos mesmo políticos com relação à governação do nosso país e o mundo fora. Eu acho que eu faço da melhor maneira possível, com toda a sinceridade de coração, para que as pessoas possam entender e despertar daquilo que eu trago. Então, eu sou para dizer que eu não estou por aventura, eu não estou por emoções, eu não faço o que eu faço porque quer alguma coisa ou quer ser beneficiado de alguma coisa, ou até estou a colocar a minha, porque eu sei que muitas pessoas fazem críticas para colocarem as suas mentes à venda. Eu não estou aqui para isso. Eu estou a falar de sinceridade do coração e as intenções são apenas umas, é despertar quem está a cometer a injustiça e despertar o injustiçado para que ele também, na verdade, saiba que está a ser injustiçado. Então é este o objetivo da minha mensagem. Então, desde já, os meus agradecimentos e continuem, podem continuar a realmente a aconselhar, telefonar, conversar, mas saibam que eu só vou aceitar o vosso ponto de vista ou a abraçá-los quando isso realmente tiver em linhagem com aquilo que é esta vontade expressa do meu coração, daquilo que se alinha com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que me direciona, a palavra de Deus ah, é que me dá esses inputs para que eu aqui possa fazer o que faço. Então, muito obrigado desde já e agradeço de coração. Porque sei que, por exemplo, muitas das pessoas tocam em aspectos como: olha, poderás estar a arranjar problema, porque você até, na verdade, apesar de ser também pastor, tens uma vida particular, tens negócio para dirigir e coisas do gênero, oportunidades de negócio, não sei. Meus irmãos, eu não estou. Como é que eu posso dizer? Ainda que me concedam oportunidades a mim mesmo, isso não vai mudar a minha forma de pensar, porque as oportunidades não podem ser concedidas só a mim. Eu estou a falar do todo. O que Cristo nos ensina, o que Cristo nos leva na Escritura, é entender que a comunidade deve funcionar ela no seu todo. Nós devemos dar o nosso contributo para que a sociedade e a comunidade onde nós vivemos esteja ela toda tenha os mesmos benefícios. Nós não somos a favor da injustiça, e essa é que é a questão. Nós estamos a colocar aqui memórias à venda. Amém? E essa percepção vem da própria palavra. A palavra nos direciona isso. Ok? Porque uma coisa eu queria dizer. Nós estamos a viver como estamos a viver por falta e falha daqueles que se dizem ser pastores, líderes religiosos denominacionais. Aqueles que se dizem ser servos de Deus, é que estão a deixar com que as coisas cheguem onde estão a chegar. Se essas pessoas são verdadeiramente servos de Deus, deviam se levantar. E eu aqui não estou a dizer que o servo de Deus deve, na verdade, combater ou se, vamos dizer, bater-se contra
a governação, embater-se contra o Estado. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que o servo de Deus deve ser como é que se diz, o whistleblower. Deve tocar a trombeta quando notar, identificar a justiça. E como é que ele toca a trombeta? Ele toca a trombeta através da palavra. Ele toca a trombeta através da mensagem. O Evangelho de Cristo não nos foi dado para nós beneficiarmos dele. Não nos foi dado para nós tirarmos proveito pessoal. Mas ele nos foi dado para que a justiça de Deus possa ser abraçada pelos homens. Então, esta é a razão pela qual nós pregamos a mensagem. Nós não estamos nesse mundo como pregadores da mensagem para tirar benefícios, para conseguirmos ganha-pão, para sermos considerados, para sermos levados ao palácio, para sermos levados junto dos reis, para sermos, como é que se diz, para sermos, recebemos ofertas e prendas do rei, porque estamos a pregar a mensagem. Não. Estou a falar dos reis humanos. Nós estamos aqui porque Cristo nos colocou aqui para transmitirmos a mensagem da vida, para pregarmos a verdade. Está bem? E o que está a acontecer hoje no país, no mundo, é porque estes que se dizem ser, que se autoproclamaram servos de Deus, não estão a cumprir o papel de servos de Deus. Porque o servo de Deus expõe a mentira. O servo de Deus não é conivente com nenhuma mentira, não é conivente com a injustiça, não é conivente com a perseguição, com as mortes, com a manipulação, com o engano. O servo de Deus, ele é pela verdade e o seu mestre é o Senhor Jesus. Ele não está à espera de ser considerado pelos mestres humanos, pelos reis humanos, pelos líderes humanos que considerem que ele seja um mestre de Deus ou um filho de Deus. O reconhecimento não vem dos homens. O reconhecimento vem de Deus, através do seu Espírito e a sua palavra. Estes que se dizem ser servos de Deus, eles não pregam a verdade, eles não expõem a mentira, a falsidade, o engano que está no mundo. E por isso o mundo permanece como está. Por isso que aqueles que são os governos permanecem como estão. As sociedades continuam como estão. Porque se nós formos a reparar, dentro destes lugares que se dizem igrejas, existem pessoas que são membros de governos, são membros são trabalhadores da sociedade civil, e eu gostaria que você me trouxesse aqui pessoas que eles foram transformados por esta mensagem da verdade que ele ouve. Se ele era um funcionário público que desviava dinheiro, se ele é um membro da governação que também roubava, participava do cabritismo, do roubo, da enganação, se ele alguma vez, ouvindo a mensagem, estando naquele lugar, ele mudou. Não, o que é que ele faz? Ele é incentivado, como a Bíblia diz, que fortaleces o gatuno, né? Fortalece aquele que rouba, é incentivado a continuar a roubar, é incentivado a continuar a maltratar, é incentivado a continuar a enganar. Por quê? Porque em troca disto, desse incentivo que ele recebe, ele vem e traz ofertas e dízimos a estes lugares que chamam de igreja, a estas empresas que estão. Estes indivíduos criaram estas instituições, organizações religiosas, denominações, como empresas. São impérios que eles criaram para satisfazer as suas próprias necessidades. O princípio destes impérios é satisfazer a necessidade daqueles que lhe deram. Eles são os chefes, são os donos. Nós estamos a ver aqui um judaísmo, estamos a ver aqui o farisaísmo, estamos a ver aqui os saduceus, estamos a ver aqui os hipócritas, os escribas, a continuidade dessa raça de víbora aqui até hoje. Porque eles não pregam a verdade. Eles não levam a verdade ao povo. Eles não ensinam o povo. Eles trazem outro evangelho, o evangelho do comércio, o evangelho que receberam de Lúcifer, de Satanás, para entregar esse povo na verdade, aprisioná-los a este reino, aprisioná-los a esse mundo, para que eles continuem a fazer o que estão a fazer. Porque se a verdade fosse pregada nesses lugares, a nação iria mudar. A partir de quem? A partir dos próprios membros que estão dentro dessas congregações.
Eles ao ouvirem a mensagem de Deus, iam mudar, ia haver aquela que se chamada a metamorfose, a transformação dos seus corações, das suas ações para fazerem o bem. Repare bem, se aqueles indivíduos que estão dentro desses lugares não são os mesmos que declaram pertencem à igreja X, à igreja tal, mas vê o que eles continuam a fazer, as suas ações justificam o que eles dizem ser. Eles são os donos do esquema de roubo, do esquema da enganação, o esquema do engano, da manipulação, e são coniventes dos atos de mal das instituições. Então aí estamos a ver que é um evangelho pregado, um evangelho sem poder. It's a gospel without power. There's no power of the Holy Spirit in that gospel. It's a fake gospel. É o evangelho do engano. É o evangelho da mentira. Porque é um evangelho apenas que incentiva você a dar ofertas, e que como se estivesse a comprar uma salvação, como se estivesse a comprar uma relação com Deus, e continuas das mesmas práticas, como se Deus quisesse que você roubasse o dinheiro, por exemplo, de uma empresa, desviasse o fundo que serviria para os pobres, desviasse aquele fundo e aquele para satisfazer, apenas desde que você tira uma parte, Deus é conivente, né? Quer dizer, Deus é o teu sócio no roubo, pega nessa parte do roubo que você fez e vai dar a Deus, e Deus mantém-se calado. Estes indivíduos, estes líderes, eles estão a fazer isso. A mensagem, conforme eles pregam, conforme eles ensinam, levam o povo a acreditar que isso assim seja. Por isso é que as defraudadoras, as prostitutas, não se arrependem, elas continuam dentro dessas igrejas. Porque nós temos que entender que a prostituição não é apenas aquela mulher que está na rua, que fica na esquina cobrando dinheiro para se envolver com alguém. A prostituição é o que muitas fazem de luxo. E elas são membros dessas igrejas. O que é que esses pastores pregam? Pregam apenas que ela dá o dízimo. Dizem que tem que ser abençoada. E quando ela recebe algo do seu amante ou do marido da outra, ela diz que Deus lhe abençoou. E ela pega numa parte desse dinheiro, vai dar à igreja, como se estivesse a dar a Deus, para Deus dizer: Deus, o Senhor é conivente comigo, então, por favor, não diga nada, fique calado. Este é o falso evangelho que tem se pregado. E a culpa deste falso evangelho são os próprios falsos mestres, esses pastores, líderes, presidentes, evangelistas, reverendos, esses títulos religiosos que eles arranjaram, são eles os causadores de todo o mal que estamos a ver. Seja na África, seja na Europa, seja na América, onde estiver, são os mesmos. Eu aqui estou a ferir essa mensagem diretamente a Angola. Estou a ferir essa mensagem a Angola. Então são esses culpados disso. Por quê? Porque se estes indivíduos, esses que se dizem autoproclamados pastores, reverendos, se pregassem a verdade, a nação iria mudar. E através da mensagem, a governação também muda. Os aspectos errados da governação são detectados pelo evangelho da verdade. Pois Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade que expõe, pela exposição da verdade. Essa exposição da verdade traz a exposição da mentira, do engano, da injustiça, da falta de equidade. De tudo que os homens podem praticar é exposto pela mensagem. Recordem-se bem que Jesus Cristo, quando foi à casa de Levi, Mateus, e foi à casa também de Zaqueu, que estava na árvore. Nesse caso, temos Zaqueu, funcionário da alfândega, né? Acredito com um nível mais alto, que, vamos assim dizer, em termos de hierarquia, que o próprio Mateus que eu Levi era cobrador de imposto. O cobrador de imposto e o homem da alfândega. Da alfândega tinha, acredito que uma posição mais elevada. Os dois trabalhavam para essa coleta. Jesus, quando entrou na casa de cada um deles, Jesus não pregou contra o que eles faziam. Mas ao chegar lá, pelo Espírito Santo, eles foram convencidos do erro. Estamos a ver aqui a metamorfose. Então você não pode ter um membro da tua igreja que é praticante da mentira, que é praticante do cabritismo, do roubo, do marimbondismo, todas as coisas erradas, da má governação. E ele não é transformado. Ele só não é transformado porque você não está a pregar a verdade. Porque Jesus, quando chegou, eles livremente vieram a Cristo e disseram que hoje eu vou devolver. E Jesus disse o quê? A salvação entrou
na sua casa. Cadê essa mensagem? Cadê essa mensagem? A má governação é exposta por isso. Quando Jesus Cristo chamou Herodes de diga aquela raposa, quando ele estava prestes a ir para a cruz, ele disse, diga aquela raposa. Por que Jesus usou essa expressão? Porque Herodes era conivente da injustiça do Império Romano. Jesus nunca afrontou as instituições políticas, mas ele expôs pela mensagem o erro que estava lá. Se ouvis as mensagens de Jesus, vais notar que ele está a expor o erro dentro da sociedade. Ele não afere diretamente, mas ele faz uma exposição no geral, e essa exposição no geral faz com que esta mentira, este engano, esta falta, essa injustiça na sociedade venha à superfície. Assim é o caráter da mensagem do Cristo. Amém? Então nós notamos que nós estamos diante de falsos mestres, falsos pastores, autoproclamados líderes religiosos que não fazem a vontade de Deus porque constituíram instituições denominacionais que requerem um registro diante das autoridades. São religiões, porque Cristo nunca ensinou, nunca trouxe religião. Cristo nunca ensinou esta formação de denominações e religiões, porque isso é tudo o contrário à própria verdade de Cristo, da palavra de Deus. E nós vimos o exemplo dessas igrejas verdadeiras. A igreja verdadeira, aliás, não são igrejas, são a igreja verdadeira. Quando fala igreja, estamos a falar dos locais onde estão os fiéis que se reunidos em nome do Senhor. E quando Deus faz essa exposição, há o exemplo que vimos, aliás, é a própria igreja primitiva dos apóstolos, santos apóstolos. Nós somos chamados para obedecer às autoridades, como falei no vídeo passado, sim. Quando ela está em conformidade com a verdade de Deus. Qual é? Velar pela sociedade. Velar pela sociedade é injustiça. Injustiça. Deus é que permite chegar ao poder. Mas agora, cabe ao próprio líder aceitar ou não, cumprir, fazer justiça, cumprir com aquilo que é o propósito pela qual Deus permitiu que os governos fossem formados. Cabe ao líder. Mas o líder depois pode se desviar. Nós tivemos o exemplo bíblico, que é o povo de Israel, que teve vários reis. E temos vários reis que não serviram a Deus. Mas Deus permitiu que eles chegassem ao poder. Amém? Então, e depois, por algum propósito, depois Deus faz surgir um outro que vai repor a justiça e sucessivamente assim. Então, mas estamos a ver o quê? Estamos a ver um processo pela qual as coisas vão se consumando. Então, nós não podemos também, como cristãos, vaccinar aqui, né, dizer que não, que vai surgir depois deste regime, ou que é o Messias, ou é o escolhido, não, ele pode ser permitido. Mas nós não devemos também criar a falsa expectativa de esperar que esta pessoa venha resolver a situação. Não. O que nós, na verdade, na minha ótica, o que eu observo é que nós precisamos viver como outros povos, como outras nações, que têm esta mini democracia, porque não existe democracia total em nenhuma parte do mundo, nem os próprios Estados Unidos nenhuma parte do mundo existe isso. Isso é uma mentira, se nós acreditamos nisso. Mas, no entanto, existe essa mínima liberdade de imprensa, mínima liberdade de expressão, essas mínimas liberdades, que fazem com que a sociedade consiga caminhar bem, não seja, vamos dizer, oprimida a verdade. A verdade sempre vem à tona. A falsidade, o julgamento, as coisas, todas essas coisas vêm à tona para que nós possamos viver. E porque o Evangelho flui num ambiente assim. Num ambiente assim, há facilidade de se expor o Evangelho ser pregado como deve ser para que as nações podem ouvir. Não ser empregado por questões de que vimos o fanatismo, de que as pessoas aceitam submeter-se a um falso evangelho que não é evangelho, depois são submetidas a uma escravatura religiosa, a mentira, a engano dos falsos profetas, dos falsos mestres com o evangelho da prosperidade, porque as pessoas estão a passar mal. Tudo isso tem a ver com o ambiente que se cria dentro dessa nação, desse Estado. Então a falsidade tem muito mais pernas. Agora, quando se cria um ambiente minimamente democrático, onde a consumação da própria democracia é feita através da alternância de poder, onde os poderes vão
né, vão reciclando-se, né, entre um sai outro. Então a sociedade anda de uma maneira mais normal, ou normal. Mas o que nós estamos a viver não é normal. E eu não posso aceitar. Desde os meus 16 anos, que eu nunca aceitei esse sistema do regime. Cresci no regime, vivi, mas eu não aceitei. Nunca concebi, porque eu já li a palavra também. Na minha inocência, acredito que aos meus 16 anos, eu já falava com pessoas sobre isso. E as pessoas diziam, mas quer dizer, ou me achavam de maluco, ou diziam, esse medo é um aventureiro. Por quê? Porque sempre olhei para esses aspectos. Quando eu leio a palavra de Deus expõe. A palavra de Deus faz essa exposição completa. Amém? Então, voltando na missão ou no objetivo da palavra de Deus. Amados irmãos, vamos ver uma coisa. Qual é o objetivo da mensagem de Cristo? Qual é o objetivo da palavra de Deus que nós lemos todos os dias que está na Bíblia Sagrada? O objetivo número 1 é mensagem pregada, a verdade. Aqueles que aceitarem, forem convencidos pela mensagem, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, não pode faltar, o Espírito Santo tem que estar aí. Eles aceitam a mensagem e são salvos. Esse é o objetivo número 1. Pregar a mensagem para que as pessoas aceitem a mensagem e sejam salvas. O segundo objetivo, que as pessoas nunca falam, não dizem, é que a mensagem também é pregada para que aqueles que a negarem sejam condenados. Por que eu digo isso? A Bíblia diz que Deus é justiça. E o trono de Deus é cetro de equidade. No dia, por que Deus vai julgar o mundo? Vocês já se perguntaram, então se nós já estamos em condenação, por que Deus vai julgar aqueles que não, no dia do juízo, vai julgar aqueles que não aceitaram? Por quê? Por causa desta parte que é a pregação da mensagem e a negação. Quer dizer que todo ser humano, naquele dia do julgamento, ele vai ser trazido em memória todas as oportunidades que Deus, Ele Todo-Poderoso, lhe concedeu para ele aceitar e ele rejeitou. As várias vezes que ele ouviu a mensagem, lhe foi pregada diretamente por alguém e ele não aceitou a mensagem, rejeitou e ficou condenado. Então a condenação dele será justa. Quer dizer que nós, naquele dia, quando estivermos junto do trono de Deus e que não aceitamos a mensagem, nós não teremos defesa para com Deus, para contra Deus. Nós não teremos defesa. Nós vamos apenas baixar a cabeça, aceitar que somos culpados e vamos ser enviados para o inferno. Então, esta é o objetivo da mensagem. A mensagem, a palavra de Deus, tem esses dois objetivos. Um, salvação, outro, condenação. E eu já expliquei como salvar e como ela condena. Por que se passa? A mensagem faz exposição. Porque a mensagem é a exposição da verdade. É a pregação da palavra da verdade. Ao fazer a exposição da palavra da verdade, a mensagem em si faz exposição de quê? Faz exposição da mentira, da falsidade, do engano, das manipulações, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, do falso evangelho, dos falsos servos, da falsa religião, das falsas denominações, das injustiças, do roubo, da enganação, do adultério, da manipulação, todas as coisas através da mensagem. Ela é exposta. Todas essas coisas são expostas com a verdade. E essas coisas a serem expostas, as pessoas têm dois caminhos a seguir. Ou aceitam a verdade, ou a rejeitam para a condenação. Aceitam para a salvação, ou a rejeitam para a condenação. Este é o objetivo da mensagem. Então, vocês não podem dizer que quando eu digo, aponto para as coisas erradas que estão na governação, que eu esteja a fazer política. De jeito nenhum. Estou apenas a pregar a mensagem. E outra coisa, fazer política é uma forma de caridade. É o cidadão se predispor a servir a sua comunidade, a sua nação. Aleluia. É exatamente isso. Por quê?
Porque se os bons filhos que conhecem a verdade, que andam na justiça de Deus, o amor ao próximo, entrassem para também governar, dirigir, fazer, eles devem ser o exemplo da nação. Aleluia. Devem ser o exemplo da nação. Eles devem trazer esta boa prática governativa para a nação. Um exemplo eu vou dar. Então suponhamos, vamos lá ver, vou dar um exemplo e vou apontar o que estaria errado aí. Suponhamos, um indivíduo compra uma fazenda numa zona onde tem rio. Um indivíduo com posses. Ele chega lá, constrói a sua casa, constrói a sua fazenda, veda a sua fazenda, põe irrigação, põe motobomba, busca água no rio, põe para a irrigação da sua fazenda, que está a uma distância, suponhamos, de 1 quilômetro, ou meio quilômetro, ou 200 metros. E dentro daquela zona, naquela zona onde ele tem a fazenda, tem uma comunidade, tem um bairro, tem camponeses, tem moradores, tem escolinhas, tem... Se esse indivíduo não se predispor a ajudar a dar soluções àquela comunidade, este é um mau cidadão. Esse indivíduo é um mau cidadão. Porque ele tem que colocar à disposição o seu know-how. Para quê? Para, por exemplo, que se as pessoas vão ao rio, já há muitas mortes, por exemplo, das crianças que vão ao rio para ir tirar água, para a distância que está, seja qual for. Ele deve criar a solução de que, vamos trazer água próxima à comunidade, no mínimo. Vamos trazer com motobomba, irrigação, poço d'água, sei lá, vamos trazer água para a comunidade. E em condições normais, esse indivíduo deve se predispor a governar aquela zona, a ser o administrador daquela zona, para trazer soluções, porque ele colocou a fazenda dele ali. Mas ele precisa que a comunidade que habita ao seu redor deva viver bem. Esse é um bom cidadão e um filho de Deus. Estão a entender? Então eu digo, o cristão deve procurar ser exemplo da nação. Deve procurar fazer o melhor para a nação, para a comunidade. Por quê? Porque nós é que somos a luz desse mundo, o sal da terra. O falso cristianismo é a falsa conversão que nós estamos a viver, que nos leva a todas essas coisas. Então há necessidade de que nós oremos a Deus em espírito e em verdade, para que Deus possa nos libertar, nos direcionar. Eu congratulo a posição de essa liberdade de fazer isso. Agora, esse tipo de cristão que vende a sua consciência, acorrenta a sua consciência a um sistema, a um regime, com medo, com todas essas coisas, e não faz nada diante do que está a ser feito, não sei. Agora eu volto aqui a repetir. Não estou a incentivar, e como não é bíblico, fique bem claro, não é bíblico que um cristão forme partido, como uns formaram aí, partido político cristão. Isso é o grande engano do que o mundo trouxe. Satanás é o cabeça dessas coisas. Cristão formar um partido político, isso não existe. Amém? Isto não quer? Não existe. O cristão não deve formar partido político dos cristãos, isso não. E aliás a história nos mostra o erro que aconteceu na Inglaterra. Como é isso? Como é que é possível? Os puritanos. É um erro grande, gravíssimo. Grande e gravíssimo. Você desculpa a minha redundância, eu vou sempre... Porque às vezes uso um termo e tenho que trazer outro para satisfazer a audiência. É um erro gravíssimo. Cristão não deve formar partido político. Cristão não deve ser ativista político para criar manifestações. Cristão não deve ser... como é que eu posso dizer? Não deve incentivar... manifestações, todas essas coisas. O cristão deve manifestar o erro, isso sim. Como pregador da palavra, eu devo expor aqui, não, isso, a sociedade está a correr isso, está a correr aquilo. Por quê? Porque aqueles que são sensíveis ao Espírito de Deus, são sensíveis a Deus, eles poderão talvez captar alguma coisa e serem libertos do erro que estão a cometer. Para quê? Para que haja uma boa governação, para que se aplique a cuidado, para que tenham conhecimento de que isso e aquilo está errado. Nós temos a luz do mundo, então trago a luz. Eu trago a lâmpada, acendo para tu veres o erro. E deves ver. Então,
ah, é por aí que nós devemos ver. E não é que o cristão deve ser participante de manifestações, deve fazer manifestos, sei lá o que. Não, não é isso. O cristão deve expor. You need to voice it. Você precisa sempre... A tua voz deve ser ouvida. Você deve tocar a trombeta. You need to be a whisper blower. You need to bring the truth. A verdade tem que ser exposta. Você não pode engolir a verdade. Você deve trazer a verdade. Por isso é que João Batista chegou a Herodes e disse que ele não era digno de ter a mulher do seu irmão. E faltou, na verdade, o grande temor verdadeiro de Herodes para cortar a cabeça de João Batista. Amém? E Jesus Cristo fez a exposição com relação ao sistema político. Ele disse que o, sistema, que o reino não é religião, mas disse o reino de Deus. Não há essa autoridade hierárquica que vocês criaram. Ele fala quando a mãe de Tiago e João vem pedir para que Tiago e João sentassem um à direita e outro à esquerda. Ele diz que não seja assim entre vós. Vocês sejam serviçais. E vimos os santos apóstolos a cumprirem, a realmente a trabalharem nesse sentido, a exercerem o trabalho da Igreja de Cristo sem essas hierarquias que as religiões trouxeram. Tem muitos erros da religião. Muito. Por isso eu não sou religioso. Eu sou fiel de Cristo, sou fiel do reino, sou ministro de Deus. E a minha missão é trazer a verdade. Oportunidade tive de ter religião? Sim. Tem igreja das mãos para ligar, para fazer ministério? Não, mas eu recuo. Por quê? Porque a verdade nos libertará dessas mentiras. A verdade nos libertará dessa mentira. Amém? Então, eu quero terminar aqui e dizer que eu não sou opositor de governo, não sou ativista político, eu sou servo de Deus, ministro do Evangelho. E como ministro do Evangelho sempre vou pregar o erro, o engano que está. Seja a injustiça na sociedade, seja a injustiça de quem for, eu vou pregar. Então, deixem de olhar para essa vossa forma influenciada de regime, olhar-me como um político. Eu não sou nenhum político. Eu nem venho vaticinar aqui, não. Quer dizer, almejo como ser humano que haja alternância de poder no país. Tem que haver. O regime tem que cessar. Tem que cessar o regime, temos que ver coisas diferentes a acontecer no país, para que o país ande. Eu quero alguma vez fazer parte de algum partido político? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Continuar a ser ministro de Deus. E sem querer nenhum favores que vêm que seja lá quem for. Agora, olharem para isso como um indivíduo de não sei o quê, como ficam aqui a tentar me cercar, mensagens e não sei, pedidos de amizades que eu já sei que são, quem são. Não. Não, perder vosso tempo. Fazem pedido de amizade do indivíduo que está lá na fronteira, no Congo Democrático, talvez quer entrar para Angola para invadir o país, ou está a criar lá forças lá no outro lado. Vem aí na Zâmbia, procurem esses indivíduos que representam um perigo para a nação. A invasão do nosso espaço territorial. A forja de documentos, de bilhetes de identidades, outras coisas. Temos tanto trabalho para fazer. Você me controlar a mim para quê? Eu só vou pregar o Evangelho, daqui só vou ouvir Evangelho, e vou apontar as mentiras que estão na sociedade. Através do Evangelho. Foi assim que Donald Trump dirigiu o país, teve teve grandes conselheiros à volta dele, alguns líderes religiosos também mesmo, mas a verdade foi exposta através daquilo. E ele entendeu. Amém? Ele entendeu. E aqui fazemos exposição. Sabemos quem são os que estão a tomar outras direções, que estão a abraçar outros caminhos. E por que é que não apontamos para Angola? Apontamos também. É a palavra de Deus. Não é a minha opinião, não é a minha ideia, o meu querer, não. A palavra de Deus. Eu não estou disposto a negociar my free moral will, quer dizer, o meu livre arbítrio. Não estou disposto a negociar. Mas a minha independência de pensamento, né? Por qualquer benefício que seja. O problema é que estas igrejas, esses líderes, eles se venderam seu regime. Eles estão vão me ouvir mesmo, ouçam bem. Os líderes religiosos venderam para o regime, fariseus, hipócritas, saduceus, escribas, venderam seu regime. Por isso é que eles não conseguem aconselhar, que eu disse várias vezes. O país, quando estava com problemas, o problema que tinha, por exemplo,
o chefe de Estado estava lá na Espanha, o cessante, e o outro aqui a dirigir, que estava a dirigir em Angola. Não se viu nenhum movimento desses que se dizem. Porque se nós somos nós somos embaixador da paz, deviam esses pastores se reunirem, irem, se fossem servos de Deus, escuta bem o que eu estou a dizer. Vocês que sabem, como dizia Marlos Maron, I'm gonna have a problem here. Quer dizer, eu vou ter problemas aqui com a religião, com os religiosos e os líderes. Deviam se reunir para serem os mediadores desse problema entre o presidente cessante e o atual. Tentar lhes ajudar, aconselhando para que arranjem caminhos mais propensos para a nação. Também cabia a eles aceitar ou não, mas pelo menos tinha de haver esse movimento. E outra é agora, por exemplo, a situação entre a oposição e o partido do poder. Também tinha que haver envolvimento destes servos. Irem aconselhar, sentar com... Mas tinha que ter autoridade. Como você vai ter autoridade se você deve dinheiro? Ou se você deve favores? Se te corromperam alguma vez, como você vai ter autoridade? Você não consegue. Como você vai aconselhar alguém, ensinar moral a uma pessoa quando você imoralmente recebeu aquilo que a Bíblia chama de... como é que se chama? Recebeu a corrupção, o suborno. Pronto, vamos falar. Tem uma expressão aí que eu não me recordo agora. Mas o suborno, que você recebeu o suborno. Se você recebeu o suborno, você nunca vai poder expor, dar um conselho moral àquela pessoa de quem você recebeu o suborno. Amém? Então esse é o problema da nação. Esses líderes, falsos líderes, vão responder diante do Senhor. E não me venha aqui que eu não estou com o ungido do Senhor, porque isso quer dizer, se você não lê a Bíblia completamente, você nunca vai entender o que eu estou aqui a falar. Esse ungido do Senhor é uma forma de ensino de aprisionamento para que... Porque o que é na verdade infalível é a palavra de Deus, não o líder. Nenhum líder é infalível. Deve ser repreendido, chamado a atenção, sim. Porque eles cometem erros. Amém? Então, esse é que é o problema. O que está a passar entre a oposição devia ser mediado, digo aqui mais uma vez, mediado por aqueles que se dizem ser verdadeiramente líderes religiosos. Aqueles que são líderes religiosos. Podiam pelo menos negociar isso, intermediar essa situação para que houvesse uma calminha. As ações que hoje estamos a ver do próprio serviço de segurança também podiam ser interferidos. Tem nome, tem pessoas, tem dirigentes aí. Podiam sentar com essas pessoas. Aproveitem pregar o evangelho a esse indivíduo. Mostrar-lhe, olha, cuidado, você é só um ser humano. Você é apenas um ser humano, cuidado. E perguntar-lhe, mas o que será de ti depois disso? O que é que te espera depois da tua morte? O que é que você acha que vai... Aproveitem pregar evangelhos. Mas não pregam. Então, recebo também conselho de pessoas religiosas. Estão a vir me aconselhar. Porque... Irmão, se eu não pregar essa verdade, eu serei cobrado a Deus. Tem que expor essa verdade. E aqui não há favor um do outro. Estou a falar a verdade. Estou aqui a pregar a verdade no geral. O que é que nós, como nação, devemos fazer? Já trouxe aqui em cima, falei, cuidado, vê a trajetória da nação, sangue derramado, coisa. É isso. Então, esse é o Evangelho de Cristo. Não estou a falar pelo Evangelho de Cristo. Então, essa é a nossa... Quem é você? Pense bem. O que será de ti depois disso? Você tem poder... Os teus poderes são apenas esses poderes terrenos? Você consegue segurar o teu fôlego, os batimentos cardíacos por 2 minutos, 1 segundo ou 2 segundos? Consegues fazer parar o coração agora? Fazer parar 2, faz pelo menos parar. E o coração para, depois volta, o coração volta a bater. Então isso também já quer dizer alguma coisa. Todos nós, reis, poderes, seremos julgados por Deus. Nós estaremos diante do Senhor para prestar conta do que fizemos aqui na terra. Existe um inimigo que todos nós temos, um inimigo comum de todos os seres humanos. O diabo Satanás. E Jesus Cristo expôs que ele é o condutor das governações, dos governos do mundo. Ele é que conduz.
Mas mesmo ele conduzindo, não necessariamente que nós temos que fazer a vontade dele. Porque vimos que em várias partes do mundo, governantes que chegam ao trono fazem o que é importante. Por quê? Porque o mundo irá de mal a pior. Nós não vamos evitar isso. Mas não queres ser você o instrumento disso. Porque a Bíblia tinha bem patente quem iria trair Jesus Cristo era Judas. Estava prescrito o homem da traição que ia trair por 30 moedas de prata. Mas não quer necessariamente você ser ele. Aleluia. O mundo vai de mal a pior. E quando falamos em queremos uma certa normalidade, a normalidade que eu penso é nesse tempo de período de graça, para que Deus possa permitir que o Evangelho seja pregado, que a verdade seja pregada, que esses falsos, porque eles não vão deixar de existir, eles vão ficar até a vida de Cristo, que esses falsos profetas, falsos bens, esses que pregam o Evangelho do coxo, essas empresas que estão aí surgindo a pregarem outro Evangelho que não tem nada a ver com Jesus, que eles possam ser identificados pelos fiéis do Senhor, que não vão fazer parte desses lugares. Por quê? Porque no final vai culminar com essa religião universal, a religião pela qual terá o cabeça o falso profeta e o anticristo será o Deus dessa religião. Essa religião vai levar com ela todas as denominações religiosas, não importa que elas sejam, elas vão ir. Mas aí, só uma coisa, ao livre-arbítrio, a seleção de Deus que fez para os fiéis, quer dizer que os membros, muito deles que têm a verdade nos seus corações, eles não vão fazer parte. Vão ser aqueles que vão fugir para serem perseguidos. O mundo irá de mal a pior. O mundo irá culminar com um governo único. É bem verdade. Haverá um governo único. Haverá vamos dizer, estabelecido um poder de ditadura, opressão no mundo. Será coordenado por uma instituição única. Estamos a caminhar para isso. Quando? Não sei, mas estamos a caminhar para isso. Tudo o que está a acontecer hoje, estamos a caminhar para para culminarmos com este governo único. Então, nós queremos uma normalidade de pregar o Evangelho e continuar a pregar. Só isso. Eu não sou a favor de direita nem esquerda nem direita. Isso não importa. O que importa é que quem esteja lá faça a verdade. Mas existe esse complô, esse mal que vai ser feito. E ela vai continuar. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nação, que o Senhor possa, na verdade, abrir portas para que o Evangelho da verdade seja pregado. Porque essa vida é passageira. Nós estamos vendo muito desses mestres que estão ali, tão preocupados com ter carro, casa. Oh, Jesus de Nazaré. Não é isso. O Evangelho não é isso. Não vai. Onde é que você vai? Onde é que você vai? O falso Evangelho foi pregado. Esse é o Evangelho do Anticristo. O ensino errado que ele deu é do Anticristo. Por isso é que vocês agora olham para ser considerado pastor. Tem que ter bens, tem que ter povo que lhe segue, fãs. Não. Não. Isso é contrariamente à Bíblia Sagrada, a verdade em Cristo. Então, eu despeço-me aqui, em nome do Senhor. E mais uma vez agradeço aos conselhos que me têm dado, por aqueles que ligam e falam. Mas, meus irmãos, lê a palavra. Você que aquelas pessoas que, por exemplo, ligaram para mim ou que mandaram mensagem e que se dizem ser cristã, eu só digo uma coisa: meu irmão, se converte, lê a Bíblia Sagrada, medita, minha irmã, entenda a palavra, porque eu não sei o que eu posso dizer, mas eu concordo, aceito o teu conselho, é bem-vindo, eu analiso, mas eu sei que é a percepção, a influência, o estado de mente que você tem. Porque se alguém me diz que vão impedir-te que você faça isso, que impeçam. Se é pela minha liberdade de expressão, não é por alguma ação que eu tenha feito, eu não criei isso, não criei aquilo, mas apenas estou a espelhar essa liberdade que Deus deu livre-arbítrio de trazer a verdade de Cristo, expor. E ser condenado por isso, então que eu seja condenado. Querem assim, se é para criar uma artimanha para assassinar, que Deus é que vai permitir que eu morra? Que eu morra. Os santos apóstolos, quando foram martirizados, lendo a história a história da igreja, os livros teológicos, vimos que eles, no momento da sua crucificação, da sua morte, do seu martírio, muito deles, a oração deles foi: obrigado, Senhor, por me fazer digno de morrer em seu nome. Por ser merecedor, porque eu não sou merecedor, aliás, mas ser digno, ser crucificado, ser morto em nome de Jesus, é uma honra.
Aleluia. Então, medite a sua palavra. Busca a verdade em Cristo. Não deixa ser enganado por esses falsos evangelhos, por essa mentira que está aí, por essa igreja adormecida, essas denominações, religiões que não têm poder no Espírito Santo. Não. O poder no Espírito Santo é a manifestação dessa metamorfose, a transformação de corações. Pessoas que antes eram gatunos deixam de ser gatuno. Pessoas que eram malfeitor deixam de ser malfeitor. Pessoas que eram homens dos esquemas da corrupção deixam de fazer essas práticas. Pessoas que eram mulheres prostitutas deixam da prostituição, seja ela luxuosa, aquela que vocês não chamam de prostituição, seja o que for, abandone. E veja a verdade. Os assassinos deixam de ser assassinos. Os enganadores deixam de ser enganadores. Manipuladores, aqueles rancorosos, deixam de ser rancorosos, de perseguir os outros por nada. Todas essas coisas é a manifestação do poder de Deus. Então, já entrega a minha cabeça em nome do Senhor Jesus Cristo, mas a verdade é isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, eu aqui pactuo com os meus amados padres, amigos católicos, que pelo menos falam a verdade. Sei que as instituições também é outra coisa, mas falam a verdade. E aquele se opõe com o catolicismo, não. Olha o que eles, pelo menos o católico faz. Olha o que o padre católico faz, a exposição. É verdade. Então, para mim, naquilo que eu posso entender da palavra, a igreja de Cristo são fiéis que estão espalhados por várias denominações, nesses outeiros, como se diz, nos outeiros dos montes da idolatria, porque são todos montes de idolatria, estão espalhados por esses montes de idolatria, sem pastor. E o Senhor virá e vai chamá-las, tirá-las fora desses outeiros. Para quê? Para que sirvam a Deus em espírito e verdade. Chegará o tempo. Aqui, deixa essa profecia. Chegará o tempo que Deus vai tirar as suas ovelhas destes lugares. Sejam eles pastores fiéis, tem pastores fiéis, tem. Sejam eles membros dessa comunidade fiéis. Eles vão entender que tudo que nós andamos a viver, muita enganação, a religião, é que levou-nos a esse engano. E hoje precisam praticar a verdade. Eu termino aqui na bendita e santa paz do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela vossa audiência, por tudo quanto vocês têm feito, os conselhos que me deram, tudo que fizeram para que eu então realizasse esse vídeo para vir me justificar e não dizer que vossos conselhos não são em vão. Continuo a aconselhar, eu sei explico cor. E eu não tenho, sei explico cor, mas não estou, como se diz, I'm not even worried about it. Eu não estou preocupado com essas coisas. Eu estou preocupado em transmitir a mensagem, em falar a verdade. Quando eu falo a verdade, há uma alegria em mim. Quando eu durmo, oro a Deus, há uma alegria porque eu sei que estou a fazer a vontade de Deus. Agora, para aqueles que querem ser coniventes, a vontade está aprisionada a um sistema, a um regime, então vocês escolheram o vosso caminho e assim também seja. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, mas eu prefiro obedecer a Deus e ao Espírito Santo. Então não tentem me corromper, não tentem fazer cercos aqui nas redes sociais, com e-mails, com conversas afiadas, tentarem parecer que querem tratar de uma outra situação, mas é outra. Eu conheço bem quem são e graças a Deus os meus instintos forenses mostram sempre, consigo identificar vários. Alguns consigo banir, mas alguns estão mesmo aí. Estão aí, continuam a estar e Deus os abençoe, porque reverendo Martin Luther King lhe foi dado um reporte, vou terminar com essa história, lhe foi dado um reporte que Reverend King, está a ver aquele fotógrafo que senta sempre, que está sempre conosco, que acompanha, não sei o que tem vindo, dê notificação daquele. Aquele indivíduo é da FBI. Descobrimos ele é da FBI, é agente da FBI. Martin Luther King disse, make sure that is always in the meetings, is always in the great meeting that we have, the meeting that we have of the head of this organization, that so he could report the facts and the truth and reality of what we are discussing. Entenderam? Quer dizer, ele diz, certifica-se que esse indivíduo, já que descobrimos que ele é agente assim, que ele agora esteja presente em todos os encontros importantes da organização, para que ele possa produzir relatórios verdadeiros com factos
factos sobre o que nós fizemos, porque nós não temos nada a esconder. A paz do Senhor. E assim é a minha posição. Amém.